Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Esse trabalho irá abordar sobre hormônios e patologias importantes de machos caninos, referentes à matéria de biotecnologia da reprodução. Vamos começar falando um pouco sobre os principais hormônios envolvidos na reprodução de cães machos, bem como suas funções. E são eles: o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, é produzido pela hipófise em resposta ao GnRH hipotalâmico e secretado de forma pulsátil, podendo oscilar durante o dia. Nos machos, atua nos túbulos espermáticos, estimulando a espermatogênese. O GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, é o hormônio que atua nas gônadas, ou seja, nos testículos, através de receptores de membrana, para obter a síntese e secreção de LH, que é o hormônio luteinizante. O GH, que é o hormônio do crescimento, é um hormônio produzido naturalmente pelo organismo sob estímulos do hormônio liberador do GH, que é o GHRH. É um importante regulador da reprodução em machos e de alterações no eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal. O LH, que é o hormônio luteinizante, atua na liberação das células de Leydig para estimular a produção de andrógenos. A testosterona é o principal andrógeno secretado pelos testículos. Sua mensuração sérica está indicada na avaliação de animais criptorquídicos ou intersexos e na identificação de certas causas de infertilidade. Sua produção é estimulada pelo LH hipofisário, que por sua vez é estimulado pelo GnRH hipotalâmico. A dosagem de testosterona pode ser usada na investigação de insuficiência testicular, síndrome do testículo feminizante e do uso de esteroides anabolizantes, dentre outros. O TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, é um hormônio secretado pela hipófise anterior e regula a secreção de T3 e T4. É muito útil no diagnóstico do hipotireoidismo primário e hipertireoidismo. Sua mensuração é indicada juntamente com o T4 total e livre, e na fase inicial do hipotireoidismo, apenas o TSH se encontra elevado. O T3 e o T4 são importantes pois alguns estudos indicam que o hipotireoidismo pode ser uma causa incomum de disfunção reprodutiva em caninos machos. Ambos são indicados no diagnóstico de hipotireoidismo e hipertireoidismo juntamente com o TSH. A seguir, montamos uma tabela com os hormônios citados anteriormente e seus valores de referência. Essas informações são muito importantes para que haja um parâmetro do que está normal ou alterado. Agora, iremos falar um pouco sobre 3 patologias que envolvem os cães machos. Falaremos sobre os sintomas, como diagnosticar e o tratamento. O hiperadrenocorticismo, ou doença de Cushing, é uma patologia endócrina onde, independente do hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, que é secretado pela hipófise, ocorre ampla produção e liberação de cortisol no organismo. Acomete geralmente cães adultos e idosos, com predileção racial para Poodle, Tekel ou Yorkshire Terrier. Ela pode se apresentar de 2 formas: a forma ACTH dependente, devido a um tumor na hipófise, que faz com que seja liberado o hormônio adrenocorticotrófico, que vai estimular a glândula adrenal a fazer a liberação de cortisol. Ou a CTH não dependente, quando um tumor na adrenal vai levar essa secreção descontrolada de cortisol. Ou até mesmo de forma iatrogênica, pelo uso excessivo de glicocorticoides, sem a retirada gradativa, da dose que foi receitada inicialmente. Os sintomas mais comuns é a poliúria, a polidipsia, a polifagia, a fraqueza muscular, a baixa imunidade, infecções urinárias recidivantes, infecções de pele, alopecia, ressecamento de pelo, e talvez a característica mais marcante dentro da clínica seja o abaulamento da região abdominal, deixando o cão com aspecto de barriga de barril, barriga d'água. O diagnóstico ele é feito através do teste de supressão com baixa dose de dexametasona e o teste de estimulação com ACTH. O tratamento é utilizado o fármaco trilostano, que vai inibir a produção de cortisol pela adrenal, mas que, se fizer uma dose errada, pode levar o paciente a um quadro de hipoadrenocorticismo. Aí será necessário regular essa concentração de cortisol
utilizando dexametasona ou prednisona. Em alguns casos é possível fazer a retirada do tumor da glândula adrenal. O hipotireoidismo é caracterizado por uma produção ineficiente dos hormônios tireoidianos pela glândula tireoide, com consequente diminuição do metabolismo do organismo. Pode ser classificada em primário, decorrente de tireoide linfocítica ou atrofia idiopática da tireoide; secundário, que é causado por uma diminuição na secreção de TSH devido à supressão, disfunção ou destruição da hipófise; e terciário, ocorre devido à deficiência de secreção de TRH do hipotálamo, que pode ocasionar atrofia da tireoide. Os sinais clínicos são vagos e podem afetar muitos sistemas do organismo e incluem letargia, depressão, ganho de peso, falta de disposição para o exercício, intolerância ao frio e alterações dermatológicas em pele e pelagem. Alguns estudos indicam que o hipotireoidismo pode ser uma causa incomum de disfunção reprodutiva em caninos machos. Já o diagnóstico depende dos sinais clínicos compatíveis e de testes de função tireoidiana anormais, que auxiliam através da mensuração das concentrações séricas basais, incluindo T4 total e livre, T3 total e livre e TSH. O tratamento sugerido é através do uso de levotiroxina sódica, sendo introduzida gradualmente com dose total a partir da 4ª semana, por via oral 2 vezes ao dia. É necessário fazer exame de sangue no animal depois de 4 a 8 semanas após o início do tratamento, para a análise das concentrações séricas de T4 total e TSH, já que o objetivo do tratamento é obter dosagens de T4 total no limite superior ou dentro do normal. O nanismo hipofisário canino é causado por deficiência do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Pode ocorrer devido a uma hipofunção da hipófise ou pode ser hereditária. As raças mais acometidas são pastor alemão, pinscher, weimaraner e cão-urso da Carélia. Os sinais clínicos estão relacionados à deficiência do GH. Os cães afetados são proporcionais, possuem a aparência de seres normais quando recém-nascidos e cessam o crescimento por volta de 3 a 4 meses de idade. É comum a retenção de crescimento de lanugem ou pelos secundários, pele progressivamente hiperpigmentada, escamosa, fina e hipotônica, seborreia secundária e dermatite. A criptorquidia unilateral ou bilateral também pode ser presente. O diagnóstico é feito através de estimulação do GH com GHRH, ou com drogas alfa-adrenérgicas, como a clonidina ou a xilazina. Todos são feitos por via endovenosa. As concentrações de GH são mensuradas antes e depois do estimulante, e em cães saudáveis as concentrações aumentam pelo menos 2 a 4 vezes após o estímulo. E já em cães com a patologia não há aumento significativo das concentrações circulares. O tratamento não é definitivo e o GH canino não está disponível para o uso terapêutico. Embora a sequência de GH suíno seja idêntica ao canino, pode ser feita, mas é indisponível no Brasil. Não há aumento significativo do tamanho corporal na maioria dos cães e ainda pode originar efeitos colaterais, como desenvolvimento de anomalias e tumores, diabetes mellitus e infertilidade nos machos.